Nesse último dia 26 de julho, eu tenho certeza que você deve ter visto nas redes sociais ou em algum lugar, que é o dia alusivo em comemoração aos avós. Pelo menos os avós aqui se lembraram, não sei se os netos se lembraram. O dia do vovô e dia da vovó é comemorado no dia 26 de julho, numa tradição que recentemente foi instaurada ou foi decidida a partir de algumas inferências ou de algumas deduções que se fez acerca da suposta paternidade e maternidade de um homem chamado Joaquim e uma mulher chamada Ana, que supostamente seriam os pais de Maria, mãe de Jesus. Eu digo supostamente porque, se você tiver a oportunidade de consultar o site da editora Paulinas, uma editora católico-romana, você vai encontrar um livro chamado O Santo para Cada Dia, de Mário Scarbosa e Luigi Giovannini. E nele se diz o seguinte: o fundamento histórico provável, embora discordante na literatura apócrifa, ou seja, dos livros que não são inspirados por Deus, não nos dá segurança para assegurar que Joaquim e Ana seriam os pais de Nossa Senhora, como é conhecido o termo para Maria. Faltando, diz o texto, no Evangelho, qualquer menção aos pais de Nossa Senhora, não há outra fonte senão os apócrifos, nos quais não é impossível encontrar, entre os predominantes elementos fantásticos, alguma informação autêntica, recolhida por antigas tradições orais. O culto para com os santos pais da bem-aventurada Virgem é muito antigo, mas não se encontra nas Escrituras. É curioso que algo seja alusivo a personagens que supostamente são tão importantes como aqueles pais de Maria, sem que haja nenhum fundamento bíblico. Obviamente que isso não invalida a importância de uma boa influência que pais e avós podem ter sobre os filhos e os seus netos. Porque, de fato, ao ser instituído esse dia alusivo aos supostos pais de Maria, a ideia por trás era demonstrar que Jesus era bendito porque vinha de uma bendita mulher que, obviamente, havia sido criada por benditos pais. Por trás a ideia de que uma sucessão de gerações pode, sim, abençoar a vida de uma criança, sem dúvida alguma, é uma ideia incontestável. A gente encontra, por exemplo, na Bíblia, que um dos grandes homens do Novo Testamento, por nome Timóteo, sucessor de Paulo no pastoreio da igreja em Éfeso, foi criada pela influência de duas mulheres, a avó e a mãe, Eunice e Lloyd. E quando no domingo como esse, típico domingo na igreja presbiteriana de Tambaú, eu encontro vovós, vovôs, titios, titias, pais, mães, netos, sobrinhos, primos, o meu coração, particularmente como pastor, se alegra muito por ver que Deus tem abençoado famílias, e famílias por inteiro têm procurado conhecer a Deus. Por isso que nesta manhã eu gostaria de compartilhar com os irmãos sobre a boa influência. Sim, porque má influência, nós não precisamos nos preocupar com ela no sentido de buscá-la, porque ela nos busca. Elas estão nos meios de comunicação, elas estão nos relacionamentos externos que muitas vezes têm, nas ideias, ideologias, filosofias e tradições humanas, que muitas vezes, de maneira muito sorrateira, muito sutil, vai levando os nossos filhos e as gerações dos mais jovens por caminhos que certamente não são os caminhos de Deus. É quando a gente pensa na boa influência que famílias, que amigos,
que irmãos em Cristo podem exercer sobre nossas gerações é que nós imaginamos, sim, que Deus traz famílias ao conhecimento de Deus, para que não apenas o DNA biológico, psicológico, emocional possa ser trazido, mas principalmente o DNA espiritual. E para isso, eu gostaria de convidar os irmãos a ler comigo no Evangelho de Lucas, capítulo 2, a partir do verso 25. Diz assim a palavra de Deus, contando a história sobre dois personagens que podem nos remeter a boas influências, conforme nós lemos, ou conforme nós introduzimos nessa mensagem. Diz assim a palavra de Deus: havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. E então, movido pelo Espírito, foi ao templo, e quando os pais, e aqui ele se refere a José e Maria, trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenara, ou ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. E estavam o pai e a mãe do menino admirados do que dele se dizia. E Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: eis que este menino está destinado tanto para a ruína como para levantamento de muitos em Israel e para ser alvo de contradição. Também uma espada traspassará a sua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Havia uma profetisa, chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser, avançada em dias, que vivera com seu marido 7 anos desde que se casara, e que era agora viúva de 84 anos. Esta não deixava o templo, mas adorava noite e dia em jejuns e orações. E chegando naquela hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Que Deus abençoe a sua palavra lida. Amém. Curva a sua cabeça por um instante, feche os seus olhos, vamos falar com Deus. Ó Deus amado e querido Pai, nós rogamos a Ti que por Tua graça e misericórdia o Senhor fale ao nosso coração, o Senhor ministra a Tua palavra à nossa necessidade, porque estamos aqui precisando sim ouvir a Tua voz, senão não teria sentido estar aqui, te louvar, te adorar, te bendizer, te oferecer o culto que Tu és digno, sem esperar, ó Deus, com confiança e com certeza de que o Senhor haverá de falar conosco. De fato, Tu estás aqui para falar conosco. Por isso, ó Deus, a despeito da minha fragilidade, da minha limitação e também daqueles nossos irmãos que estão aqui, que o Senhor possa abrir o nosso coração e derramar generosamente a Tua palavra e falar conosco, nos despertando sobre o poder, a importância, a necessidade da boa influência sobre os nossos filhos. É assim que nós te oramos, é assim que nós te agradecemos, em nome e para a glória de Jesus. Amém. Nós estamos no iniciozinho do Evangelho. Se você der uma olhadinha, Lucas capítulo 1 e capítulo 2, é praticamente dedicado àqueles fatos que antecederam ao nascimento de Jesus e que tratavam do nascimento de João Batista, e também aqueles fatos que acontecem no nascimento de Jesus e alguns poucos anos depois. Nesse texto mesmo, você vai encontrar
por exemplo, Jesus chegando à sua idade limite daquilo que era considerado naquela época de infância. Logo depois desse texto que nós lemos, nós encontramos, por exemplo, no versículo 41, Jesus indo pela primeira vez a uma Páscoa em Jerusalém. E ele já tinha condição de entrar ali no templo e participar, inclusive conversando no meio dos doutores, porque possivelmente ele já tinha chegado à idade de 12 anos de idade. Antes disso, todos os relatos de Lucas 1 e Lucas 2 se referem, portanto, àquilo que nós chamaríamos de infância de Jesus. Esse conceito não era um conceito comum naquela época. A ideia de criança e de infância é uma ideia que surge na alta Idade Média, quando as pessoas deixam de imaginar que criança é um adulto pequeno e começam a perceber que, de fato, as crianças se constituem uma fase de vida distinta daquela fase da adolescência, que vem a ser caracterizada depois, e também da vida adulta. A ideia, então, de infância, apesar de não ser uma ideia consolidada naquela época, de fato havia crianças, e de fato havia infância. E crianças eram vistas como um objeto especial do amor de Deus. Por quê? Porque elas faziam parte de uma aliança. Talvez ninguém vai compreender bem a importância que nós devemos dar às crianças se não compreendermos a ideia por trás da aliança que Deus faz conosco, com os nossos filhos e com os filhos dos nossos filhos. E essa ideia não vem da igreja cristã. Na verdade, ela remete-nos e envia-nos lá de volta para o início de tudo, para a ordem da criação. Ali na ordem da criação, Deus dá 3 mandatos ao primeiro casal, Adão e Eva. E um daqueles mandatos era justamente o mandato de criar e se multiplicar, ou seja, de constituir família. Família, portanto, não é uma definição do Estado, não é uma definição da cultura, não é uma definição da sociedade. Família é uma definição bíblica. É Deus que cria homem, que cria mulher, diz que entre eles deveria haver relacionamento, e esse relacionamento geraria filhos, e esses filhos seriam benditos do Senhor. Talvez a tragédia mais terrível de se contemplar logo no início da história da Bíblia é quando os 2 primeiros filhos de Adão e Eva, Caim e Abel, entram num conflito pela inveja de Caim, e acontece ali o primeiro fratricídio, o primeiro assassinato de um irmão para com o outro. A tragédia, portanto, não apenas marca a bênção de Deus no início, mas também a tragédia é uma marca característica da família, como que Deus tentando mostrar para nós que se existe uma ambiência, existe uma esfera, se existe algo que realmente é objeto da ação do inimigo para destruir, para tentar prejudicar, não é necessariamente a sociedade, não é necessariamente a escola, não é necessariamente a igreja, mas começa necessariamente na família. Portanto, quando eu olho que a família é objeto da aliança que Deus faz com o homem, e essa aliança logo se revela de alguma forma contaminada pelo pecado, de modo que a primeira manifestação de pecado é logo um fratricídio, então eu chego à conclusão que nós precisamos, à semelhança do que a Escritura nos ensina, ter um olhar muito especial sobre a família, e particularmente sobre as boas influências que os nossos filhos e os filhos dos nossos filhos devem receber para que cresçam na graça e no conhecimento do Senhor. Daí, nós voltamos ao texto de Lucas capítulo 2 e percebemos 2 personagens que nem parentes eram. Não eram avós, não eram tios, não eram os pais. Na verdade, quando você olha a atitude de Maria e de José, você vai encontrar apenas 2 expressões que dizem o que eles fizeram ou como eles se sentiram. A primeira, uma ação, eles levam o menino Jesus para o templo, e a segunda, uma reação diante das palavras que são ouvidos, diz o texto que eles ficaram admirados. Mas, de fato, o foco nesse trecho do Evangelho de Lucas não é sobre Maria,
não é sobre José, é sobre dois personagens que surgem do nada e que depois desaparecem para o nada, mas cuja influência fica muito clara. O primeiro deles é chamado de Simeão, e ele é caracterizado aí no verso 25, conforme você pode ver, como um homem justo, como um homem piedoso e que esperava a consolação de Israel, e que o Espírito Santo estava sobre ele. Veja, essa descrição é uma típica descrição de um homem crente, de um homem temente a Deus, de um homem que confiava no Senhor. A razão por que ele era piedoso e porque ele era justo era porque o Espírito de Deus estava sobre ele. E isso demonstrava-se na expectativa, na esperança que ele tinha de que ele um dia veria a consolação de Israel. Essa expressão, a consolação de Israel, dizia respeito à vinda do Messias. Por quê? Porque logo depois, quando ele enfim conhece Jesus e o tem nos braços, ele faz uma oração maravilhosa que nós conhecemos como a oração de Simeão, na qual ele diz: Senhor, agora podes despedir em paz o teu servo, porque eu já vi a consolação de Israel. E a consolação de Israel era ali, Jesus concretamente posto nos seus braços. Portanto, era um homem piedoso e justo que tinha uma expectativa de que, enfim, os seus olhos veriam o que os olhos do seu pai não tinham visto, o que os olhos de suas ascendências anteriores, avós, bisavós, tataravós, não tinham visto. Por 400 anos, havia uma grande expectativa de gerações a gerações em Israel, para, enfim, receberem o Messias. E quando Simeão, indo para o templo, de repente, o Espírito Santo testifica que aquilo, veja o verso 26, que anteriormente o Espírito Santo havia lhe revelado, agora ele estava diante do cumprimento daquela revelação, ou seja, diz o texto, revelara-lhe, pode projetar, revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo, o Messias. A palavra Cristo significa o ungido, o Messias do Senhor. E diz o texto que foi então movido pelo Espírito, veja o verso 27, levado pelo Espírito ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus, para fazerem com ele o que a lei ordenara, e o que a lei ordenara era que ele fosse apresentado diante do Senhor, e um sacrifício fosse feito. Se eles tivessem uma condição, o sacrifício de um cordeiro. Como eles não tinham condição e eram pobres, um par de pombinhas foi oferecido, porque a lei permitia, quando a escassez de recursos não permitia que a pessoa tivesse sequer um cordeiro. Essa é a razão porque nós deduzimos a condição econômica de Maria e de José. Para cumprir aquela ordenança, para que ele fosse apresentado a Deus, então eles vão, e naquela maneira providencial, maravilhosa, que só Deus consegue, ao mesmo tempo que ele está movendo Simeão para ir ao templo, ele está sincronizando a vinda de Maria e de José com o Senhor Jesus nos braços, para que aquele encontro maravilhoso acontecesse, e eu e você, nesta manhã, pudéssemos entender não apenas como um cumprimento de uma profecia, mas principalmente como uma lição de como um homem piedoso, de como um homem justo, de como um homem temente a Deus e cheio do Espírito Santo, mesmo não sendo parente, pode abençoar uma criança. Porque é isso que acontece, veja, quando chega no versículo 28, que Simeão toma Jesus nos braços, ele louva a Deus e faz a seguinte oração: agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. E aí vem a reação dos pais. E estavam o pai e a mãe do menino admirados do que dele se dizia. E aí qual foi a atitude de Simeão? Versículo 34, Simeão os abençoou aquela família, Maria, José e o menino. E qual era a bênção de Simeão? Era que esse menino seria destinado. Talvez a parte do complemento para qual destino
Jesus estava designado pode soar estranho para você, mas de fato, Jesus não vem apenas para salvar aqueles que nele creem, mas também para ser sinal de juízo para aqueles que depois de tantos anos esperando pelo Messias, não conseguem reconhecê-lo. E daí porque o texto diz que esse menino está destinado tanto para a ruína, como para levantamento de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição. E aí ele dá também uma profecia, pela maneira como Jesus seria crucificado. Veja que depois de muitos anos, 33 anos provavelmente, uma espada traspassa Jesus, lembra? No momento da crucificação, mas aqui, 33 anos antes, Simeão profetiza ao dizer, também uma espada traspassará a sua própria alma. E aí qual é a razão? Para que se manifestem os pensamentos de muitos corações, ou para que as intenções de muitos corações fiquem claras com aquele ato. Então você percebe um homem que não é parente, que não é vovô, que não é vovó, que não é titio, que não é pai, que não é mãe, mas só pelo fato de ser um homem piedoso, temente a Deus, justo, cheio do Espírito Santo, é usado por Deus para abençoar uma família. O que leva você e eu a pensarmos assim, que boa influência nós podemos ter sobre aqueles que Deus permite que cruzem o nosso caminho. Crianças, adolescentes, jovens, que estão aqui conosco, que nós vemos crescer, que são filhos dos nossos irmãos, que são nossos sobrinhos, que estão conosco nas classes de escola dominical, que estão conosco nos eventos. Eles não estão aqui conosco, queridos irmãos, por coincidência. E eles não são apenas responsabilidade de ser abençoados e criados no caminho do Senhor, dos pais ou da igreja. Até porque a igreja não é essa estrutura física, a igreja é justamente esse povo que está me ouvindo agora e que tem a oportunidade de, sendo abençoado por Deus, manifestar com uma palavra de encorajamento, uma palavra de consolo, uma oração, um gesto de simpatia, uma dedicação de uma aula de escola dominical, ou de uma ajuda no berçário, ou de qualquer atividade, aqueles pequeninos, filhos nossos, crianças, adolescentes e jovens. Daqui a pouco, como já aconteceu com 2, 3 gerações, os nossos filhos terão crescido e a essa altura constituirão suas próprias famílias. Nós temos a alegria de ver alguns deles aqui. Nos últimos tempos eu tenho casado alguns que eu batizei na infância e tenho batizado filhos daqueles que eu batizei na infância. Mas boa parte deles sai daqui de João Pessoa e vai andar por outras terras, e vai viver em outros lugares, e vai estar sob outras influências. Esse tempo é um tempo extremamente importante. Esse tempo é o tempo que Deus nos deu a nós, Samuéis, a nós, Anas, para abençoar os nossos filhos. Se nós temos consciência de que Deus traz por intermédio deles a manifestação da aliança que Ele fez conosco, então nós não podemos guardar as bênçãos que Deus tem dado a nós, a experiência de vida e com Deus, os ensinamentos aprendidos ao longo dos anos para nós mesmos. Eles precisam ouvir de nós, eles precisam ver de nós, eles precisam perceber de nós aquilo que pode hoje fazer uma diferença no coração deles para a vida inteira. Porque um dos papéis da família, e um dos papéis da igreja, e um dos seus papéis, é ensinar os filhos hoje aquilo que eles não podem esquecer jamais. Samuel foi esse homem. Mas aí a gente se encontra com outra personagem, e a personagem é Ana. Ela é apresentada a partir do verso 36. E ela também era uma mulher de Deus. E ela era aquele tipo de velhinha, me permita a expressão carinhosa,
porque a gente tem avós, e avó e avô, a gente trata com muito carinho, embora, obviamente, algumas vezes eles são inconvenientes. Sabe por quê? Porque o tempo vai passando, e eles vão se sentindo na liberdade. Hoje mesmo, eu cheguei aqui pela manhã, e uma querida irmã de muitos anos, que tem idade de ser minha avó, disse assim: gorduchinho, está gorduchinho, né? E eu disse: Deus abençoe você, querida. Mas, enfim, Ana era uma mulher desse tipo, mas ela guardava a sua língua para profetizar ao Senhor, porque diz o texto que havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser, que era avançada em dias. A gente descobre no versículo seguinte que ela tinha 84 anos, e que só tinha sido casada por 7. Portanto, ela estava há 77 anos, é isso? Não. Ela tinha, 84, ela foi casada com 7, não dá para saber quanto tempo de casada ela tinha, né? Mas ela tinha bastante tempo de viuvez a essa altura, com certeza. 84 anos que ela agora era viúva. Ela não deixava, veja o verso 37, ela não deixava o templo. E o que ela fazia no templo? Ela era uma beata? Não. Ela adorava noite e dia em jejuns e orações. E aí é uma outra forma de abençoar. Às vezes a gente abençoa, irmãos, como quando Simeão, a gente tem a criança nos braços. Mas a gente também abençoa quando a criança não está nos nossos braços, mas a gente coloca pela oração nos braços de Deus. E era isso que Ana fazia. Ana orava e Ana jejuava de dia e de noite. Ela não deixava o templo, porque ela se dedicava a orar em jejuns e oração. E o que acontece é que naquela mesma hora, veja, novamente a sincronia providencial de Deus, e chegando naquela hora, dava graças a Deus. E aí o que é que ela faz? Ela falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Ela se torna uma propagadora que aponta para Jesus, e isso ela faz porque ela se tornar uma mulher de oração. Às vezes a gente pensa que com o tempo passando, e a gente já tendo criado os nossos filhos, e eles tendo a responsabilidade de criar os netos, que a nossa tarefa no reino de Deus se acabou. Mas esse é o tempo ótimo para você fazer aquilo que durante toda a vida você teve limitações de fazer por causa do dia a dia corrido da sua vida. É o tempo de orar, minha irmã. É o tempo de interceder pelas suas gerações. É o tempo de pedir a sabedoria para que os seus filhos criem os seus netos. É o tempo de pedir a sabedoria de Deus para que aquilo que é ministrado aqui penetre profundamente no coração dos nossos filhos e dos filhos dos nossos filhos. E aí todos possam conhecer o Senhor. Há um ministério que você pode fazer, e esse ministério é o ministério de oração. Se a gente se dedicar um pouco mais tempo a falar com Deus, a gente tem menos tempo de falar dos outros. A gente tem menos tempo de reclamar da vida. A gente tem menos tempo de ter saudade dos velhos tempos, como se por acaso eles também não tivessem sido tempos difíceis. Porque a gente foca no que é essencial, que cada fase da vida tem um significado e tem um propósito. E no caso de Ana, ela descobriu o propósito. Já não tinha mais o dever de educar os seus filhos, caso ela tivesse. Não tinha mais o dever de educar os seus netos, porque quem educa neto não é avó, é filho. O pai é que educa o filho. Já não tinha mais as obrigações de tomar conta de uma casa ou de eventualmente uma vida profissional, como seria nos dias de hoje. O que é que ela podia fazer agora? Ela podia orar, ela podia interceder, ela podia clamar a Deus em orações e em jejuns. E podia, uma vez fazendo isso, também manifestar gratidão a Deus, veja, verso 38,
e chegando naquela hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos que esperavam a redenção de Jerusalém. Havia uma boa influência de Simeão, embora não fosse parente de Jesus, nem da família de Jesus. Havia uma boa influência de Ana, e a influência não era somente sobre uma família, mas de repente sobre toda uma cidade, porque ela vai falando a respeito de Jesus a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Portanto, ela se torna uma propagadora, uma pregadora, uma evangelizadora, mesmo já tendo uma idade de dizer que era hora de descansar e parar toda a atividade. Há uma boa influência. Há uma boa influência. Grandes homens de Deus foram frutos de anos a fio de oração dos seus pais e dos seus parentes. Quando você toma, por exemplo, a história de Agostinho, sua mãe Mônica orou por ele décadas de intercessão para que aquele jovem devasso, promíscuo, viesse a conhecer a Deus. E quando ele vem conhecer a Deus já adulto, o que acontece ali é que aquele homem se torna um dos principais teólogos da sua época. Um homem que depois vem influenciar com a sua teologia da graça a ideia de Lutero, depois a ideia de Calvino e de todos os reformadores, séculos depois. Porque uma mãe intercedeu por um jovem devasso e promíscuo, que certamente ela tinha criado no temor do Senhor, mas que tinha se desviado, como muitos dos nossos eventualmente podem se desviar. Poderíamos elencar uma quantidade enorme, os irmãos Wesley, John e Charles Wesley, que criaram o metodismo, a igreja metodista, cuja mãe era uma mulher de oração, que intercedia, que buscava a Deus pelos seus filhos. Homens que depois são reconhecidos pelos seus filhos em pleno ministério como as maiores influências espirituais que eles tiveram na sua infância, que se viram de exemplo e de modelo. É este peso que eu quero que você sinta nesta manhã, meu irmão. Eu quero que você sinta o peso das gerações que você colocou no mundo. Elas não lhe foram dadas para caminharem para o inferno, elas lhe foram dadas para você encaminhá-las para o céu. Deus não fez uma aliança com você para que você entregue os seus filhos e os seus netos e aqueles que podem estar sob a sua influência, a influência de tantos espíritos malignos, ideias malignas, desvirtuadas, que povoam o mundo ao redor, que entram na sua casa, que estão ao acesso da mão deles, sem que você faça sequer um contraponto. Se você tem disposição de pegar o seu adolescente e levar a uma festinha de 15 anos, como há um período em que praticamente é todo final de semana assim, e ficar até a madrugada esperando por ele, seja você, meu irmão, que não fique dormindo em casa enquanto sua esposa faz isso, mas seja você que se ajoelhe, para que ele possa olhar e dizer assim: essa alegria passa, a alegria que vai ficar no meu coração é a alegria do Senhor, que eu aprendo do meu pai e da minha mãe. É isso que você tem que fazer. E eu quero dizer a você que se eu pudesse abrir sua cabeça, literalmente com uma machada, para você deixar de ser idiota de perder tempo, achando que seu filho vai precisar de dinheiro e de formação acadêmica, porque isso vai fazê-lo feliz, ao invés de você fazê-lo conhecer pessoalmente Jesus como Redentor, eu faria nesta manhã. Porque a pior tolice que um pai faz é achar que pode trabalhar 14, 16, 18 horas por dia para dar ao filho aquilo que não teve, mas negligencia o caminho do Senhor, sentar com ele, abrir a Bíblia, ensiná-lo, orar com ele, ser exemplo e modelo para ele, porque é disso que ele precisa. Porque academia e dinheiro ele vai poder construir, mas palavra é você que compartilha com ele.
E às vezes o que acontece é que a nossa tolice e idiotice é tão grande que a gente transfere, terceiriza isso. E aí eu vejo, dou graças a Deus por um lado e fico triste por outros, homens e mulheres aqui nesse lugar, adotando os filhos de vocês na escola bíblica dominical, na UCP, nos eventos dos adolescentes, porque você, papai e mamãe, vovô e vovó, titio e titia, estão deslumbrados com outras coisas e não esquecendo que aquele pequenininho logo vai crescer e vai bater asas, e aí você vai entender se aquilo que você influenciou foi na direção que vai preservá-lo ou que vai entregá-lo à desgraça de uma vida sem Deus. Eu quero chamar a sua atenção nessa manhã, para que você compreenda o poder da boa influência, e que você não pode transferir essa boa influência aos demais. É seu dever, mas antes de tudo, é seu privilégio. Quando Simeão coloca o menino Jesus nos braços e faz aquela oração, eu só consigo imaginar a emoção de um homem idoso que vivia no templo pedindo a Deus para ver o que agora os seus olhos viam, e reconhecer ali a salvação do Senhor e o privilégio que isso significa. Que Deus lhe dê essa alegria, meu irmão, embora com o peso da responsabilidade, de pegar seu filhinho pela mão, de pegar sua filhinha pela mão, enquanto você pode pegá-los pela mão, enquanto eles não soltarem a sua mão, de encaminharem os seus filhos e os seus netos, de facilitarem a vida dos seus filhos e seus netos. Às vezes os avós não podem e não devem criar os filhos dos filhos. Isso é obrigação dos pais. Recentemente eu estava pregando numa igreja no Rio de Janeiro e tinha um grupo de 4 adolescentes tocando chorinho. O nome do grupo deles era Choro Porque Gosto. A diferença é porque eles compunham chorinhos cristãos. Então eles estavam num evento cristão, tocando chorinho, e as músicas e os temas e as letras eram relacionados a Deus e assim por diante. E o pastor da igreja disse assim: você está vendo aqueles 2 meninos ali? E era um cabeludo com cara de roqueiro, nunca combinou direitinho com aquela coisa do choro, né, que é uma coisa mais de samba, de popular brasileiro, mas era um roqueiro assim, com cabelo comprido, a menina também com aquele jeitinho de adolescente, e elas estavam cantando e tocando ali. Ele disse: sabe aqueles 2 meninos? Eu tive a alegria de batizá-los quando eles eram bem pequenininhos. Na época eles tinham pai e mãe. Tempos depois o pai se divorciou da mãe e eles passaram a vir somente com a mãe. Aí a mãe entrou num outro relacionamento, continua membro da igreja. Na época foi muito difícil, ela era muito jovem, depois entrou num outro relacionamento e começou a trazer os seus filhos, até que o segundo esposo dela, o segundo marido dela, começou a colocar dificuldade. Sempre arranjava uma programação, sempre tinha um futebol no domingo pela manhã, sempre tinha um passeio, e aquela mãe insistia, tentava, era difícil. E aí a avó, a mãe dela, disse assim: minha filha, é o seguinte, quando você puder, você vai. Mas se tiver alguma programação de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, que precisar levar e trazer, eu não tenho nada o que fazer. Eu já tenho o suficiente para mim, não preciso trabalhar. Eu pego um táxi, eu levo seus filhos, eu pego seus filhos, para tudo o que eles precisarem, enquanto eles quiserem vir para a igreja. E aí aquele pastor disse para mim: está vendo aqueles 2? 3 horas da tarde, o evento era às 8 horas. A avó trouxe, deixou eles aqui. Como era um evento de casais e ela é viúva, ela não ficou. Quando termina, eles pegam o telefone, mandam uma mensagem, ou a avó vem pegar, ou manda um táxi para eles chegarem em casa, seguros.
Uma vez eu perguntei para ela, dizia o pastor para mim, por que ela fazia isso? Porque presta bem atenção nisso, toda joia preciosa precisa ser lapidada até que dê o brilho completo para qual ela foi feita. Eu lapido o brilho dos meus netos, o brilho espiritual dos meus netos. Você entendeu que essa pessoa percebeu qual era o papel dela? Esse é o seu papel. Não sei em que geração você está, mas deixa eu lhe dizer uma coisa. Seja uma boa influência, porque de más influências, os nossos filhos e os filhos dos nossos filhos estão cheios. Nós é que precisamos fazer alguma diferença. Que você seja como um Simeão, que você seja como uma Ana. Vamos orar juntos? Ó Deus amado e querido Pai, nós rogamos a Tua bênção para que esta palavra chegue ao nosso coração e, mais do que isso, transforme nossa atitude, para que sintamos não apenas o peso, mas também o privilégio de, assim como Simeão pôde ver e abençoar aquela família, como cumprimento da profecia que Deus havia lhe dado, e como Ana era uma mulher de oração, que clamava certamente pela redenção de Jerusalém, e ao ver Jesus, propagou a todos que a redenção havia chegado. Que assim tu olhes nessa hora para homens e mulheres que estão aqui, como eu, como minha esposa, que talvez os filhos já estão crescidos e vivendo longe. Abençoa-nos para termos sabedoria, que podemos sim terminar de lapidar as joias preciosas que o Senhor colocou no nosso meio. Que elas não se percam, Pai, porque nós não fizemos aliança contigo, e nem tu fizeste conosco, para que eles não vivessem contigo e conosco por toda a eternidade. Abençoa os nossos filhos e os filhos dos nossos filhos, para que eles cresçam no caminho do Senhor, e ajuda-nos a sermos uma boa influência sobre eles. É o que nós oramos em nome e para a glória de Jesus. Amém, Senhor.